Mais uma vez a gente recebe aqui o médico veterinário Marcos Rezende, colunista do nosso Agromanhã, que hoje vai falar sobre a doença da vaca louca que nesta semana tomou novamente o noticiário. É isso mesmo, Marcos, muito bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia, Pedro. Bom dia aos amigos. A notícia assustou todo mundo, mas olha como a notícia mal pega no campo, trazida para cá, pode causar preocupação, viu, Lilian? É verdade. Está tranquilo, viu? O Pedrinho tem mais informação, né, Pedro? Isso mesmo, né? Isso mostra como é importante reforçar o trabalho de uma boa informação, de trazer notícia apurada, o trabalho que a gente faz aqui igual no Terra Viva, porque para a gente entender, vamos recapitular, né? No início desta semana, as autoridades de saúde da Bahia confirmaram que 2 pessoas morreram e 3 estavam internadas com a doença de Creutzfeldt-Jakob. Apesar dessa infecção acontecer na maioria dos casos por fontes desconhecidas, uma das variantes é causada pelo consumo de carne bovina de animais contaminados com a chamada doença da vaca louca. Pouco tempo depois de a notícia começar a circular, a Secretaria de Saúde de Salvador, cidade, onde ocorreram os casos, informou que nenhum dos 5 registros foi confirmado para a variante provocada pela doença da vaca louca. O Ministério da Agricultura também reforçou que os casos não têm relação com o consumo de carne contaminada no país. A pasta destacou ainda que a doença nunca foi detectada no rebanho bovino brasileiro. Marcos, depois dessa introdução, só para o pessoal de casa entender, vira e mexe, alguma notícia dessa surge e causa um estrago no mercado. Como o nosso mercado pode se proteger disso e como é que a gente pode se proteger dessas informações também? Pedro, isso eu acho que fica uma lição de casa para nós comunicadores, eu veterinário, vocês jornalistas, que trabalhamos com comunicação. É preciso responsabilidade, Pedro. A responsabilidade que a gente sempre discute nos bastidores, né? Sobre buscar a fonte e a verdade dentro daquela notícia. Não é só dar o furo de reportagem. Isso é muito perigoso, porque as pessoas que não têm conhecimento, Pedro, elas pegam aquilo como verdade. E aí, por isso que o trabalho que a gente faz é tão sério. Pedro, o que eu destaco nisso aí, que o consumidor, o mercado, ele pode ficar tranquilo, é que no Brasil nunca houve um caso de vaca louca, essa clássica. E é totalmente seguro, existe a inspeção, existe todo um processo envolvido. Então, o agronegócio ele se protege de que maneira? Por meio de rigor no Ministério da Agricultura, de rigor dos seus produtores, dos seus técnicos e também dos agrocomunicadores, que fazem um trabalho sério, viu, Pedro? É gente de que não entende o negócio se arvorar a dar notícias sobre o agronegócio e, infelizmente, acontece isso com uma certa recidiva, né? Com uma certa constância. É verdade, a gente tem a regra número 1, né? Sempre fazer a apuração. Agora, para a gente reforçar aqui, Marcos, quem está assistindo a gente, né? Seja na cidade, seja no campo, queria que você recapitulasse para a gente, porque a gente tem muitos telespectadores também que não são do agro. O que tem sido feito para evitar a vaca louca, que você até mencionou agora, mas o que é, de fato, essa doença? Que assusta o nome, né? Assusta. O nome vaca louca, a gente sempre vamos conversar mais, porque é um tema gostoso. Vaca louca vem o termo por causa de uma degeneração que acontece no tecido nervoso dos bovinos e ele pode acontecer tanto pela idade como por transmissão de um prion, ou seja, uma estrutura que vai transmitir de animal para animal. Isso aconteceu na Europa há algum tempo atrás. No Brasil, nós nunca tivemos isso. Bom, como isso provoca uma alteração no tecido nervoso, o animal começa a vocalizar, começa a berrar, e aí deu-se o nome de vaca louca. Se o indivíduo ingere a carne de um animal doente, como aconteceu na Europa, mais particularmente na Inglaterra, ele vai desenvolver, Lilian, uma doença chamada Jacob-Creutzfeldt disease, ou seja, doença de Jacob-Creutzfeldt. É uma doença que já existia, mas que quando o indivíduo consome a carne do animal com esse prion, ele faz essa doença. Essa doença pode acontecer também, Lilian, por outros motivos, não somente pelo consumo da carne. E foi aí que foi criada essa confusão na Bahia. Aqui no Brasil, o consumidor pode ficar tranquilo, Lilian, porque toda a carne certificada, ou seja, pelo Sistema de Inspeção Federal do CIF, do Ministério da Agricultura, ele passa por um rigor muito grande de técnicos treinados constantemente para identificar qualquer sinal clínico no animal que possa vir ter essa doença. Lilian, nunca houve.
A gente vale ressaltar também, né, como é que o Ministério foi rápido, também o governo foi rápido para responder essa informação. Num passado recente, nós tivemos aquela questão envolvendo a nossa carne brasileira, gerou uma repercussão internacional. Foi difícil sair daquela situação para mostrar que o nosso Brasil sempre seguiu regras rigorosas internacionais no quesito sanitário. Então, por isso, a gente sempre lembra da nossa questão sanitária brasileira, que é referência internacional. Agora, Marcos, esse caso também acendeu o alerta para o consumidor sobre alimentos também contaminados. Ou seja, sempre ficar atento, né, à origem da carne, o selo de inspeção, é sempre importante isso. Pedro, consumir carne clandestina, você está incentivando o mercado negro, incentivando o crime, porque algumas vezes acontece o que a gente chama de abegado, né, o roubo de animais e abate clandestino, e você está à margem da lei, ou seja, a margem da lei está sendo marginal. O que nós precisamos fazer, nós consumidores, é consumir carne, somente carne certificada. Carne de açougues que compram carne certificada, de supermercado. O que é carne certificada? É aquela carne que tem um carimbinho do CIF, Serviço de Inspeção Federal. Essa carne, Pedro, e esses embutidos, esses queijos, esses produtos, a gente tem a certeza que passou por uma inspeção, a gente tem a certeza que são saudáveis e seguros para o consumo de nós, seres humanos. Então, essa é a parte que o consumidor precisa fazer. E se tiver qualquer dúvida ou desconfiança, Pedro, de que determinado produto não passou pelo Serviço de Inspeção Federal, vale a pena procurar a Secretaria de Defesa Agropecuária, o próprio PROCON, outras empresas de denúncia, para poder fazer investigação, né, Pedro? Verdade. Marcos, agora quais as doenças mais comuns, hein, em caso de consumo de carne contaminada? Nossa, Aline, é um tantão. Vamos começar da mais simples, tá? Que é a brucelose. Tá? A brucelose é uma doença que, se a gente consome a carne de animal contaminado, há o risco de ingestão da brucelose. E outra doença, as neurocisticercoses. A gente consome a carne, na verdade não é a neurocisticercose, né? É a teníase. Mas se a gente consome a carne de um bovino, de um suíno, que não passou por um sistema de certificação, e essa carne, porventura, está contaminada com cisterco, a gente acaba desenvolvendo a teníase. Tem diversas doenças, acho que as duas principais que eu poderia dizer, a tuberculose também, Lilian, muito séria, que no Brasil ainda acontece, que essa realmente é muito séria, porque quando sai do sistema, quando o indivíduo que está à margem da lei ali percebe que o animal tem algum problema respiratório, ele não manda para o frigorífico certificado, ele acaba abatendo clandestinamente. E isso é um grande risco para o consumidor também. Então, tem diversas doenças, Lilian, tanto doenças mais simples como doenças mais graves, que podem ser transmitidas por meio da carne não certificada. E quando a carne é certificada, a gente fica livre de todas elas. Lilian, no caso da vaca louca, esse risco é inexistente praticamente, porque a gente não, voltando, nós não temos casos de doença da vaca louca clássica no Brasil. Nunca tivemos e, se tudo der certo, continuar nesse sistema firme que a gente vem adotando, a gente não vai ter também. Tá aí. Exatamente, vamos seguir invictos. Lembrando, né, que esse quadro a gente sempre tem ele no YouTube também, né, Saúde Animal. Por isso a gente usa tanto exemplos e informações para quem está no campo, para quem está na cidade também, que a gente está unindo todo mundo. E é importante todo mundo ter informação séria, de qualidade, apurada, traz aqui uma prestação de serviço para todo mundo, né? É isso mesmo. Marcos, obrigada pela participação mais uma vez. Te esperamos quinta que vem. Até lá. Um abraço. Que assim seja. Até lá.